Fala pessoal, olha eu aqui. Hoje eu tô trazendo um pouquinho de proposta diferente. Tá aqui do meu lado o Carlos, vou deixar ele se apresentar. Tudo bom, Carlos? Tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos, hoje eu tenho 50 anos, tenho uma vasta experiência em administrar empresas com dificuldades financeiras. Porque o bom administrador não é aquele que administra uma empresa que está com muito dinheiro. Eu acho que para a gente realmente se tornar um bom administrador é aprender com pouco. Olha só, pessoal, por que trazer um administrador de empresa para falar no mundo de trade? Eu consigo ver que as atitudes que nós cometemos em termos de erros e acertos no trade é muito parecida com qualquer situação do nosso cotidiano. E para falar em termos de dar um peso de responsabilidade, a gente pode comparar com a vida de um empresário. Vocês viram o macaquinho passando ali? Ah, moleque. Pessoal, quando a gente está fazendo trade, não é nada diferente do que qualquer coisa da nossa vida. A maneira pela qual a gente trata a nossa profissão, os nossos estudos, a nossa família. E o Carlos ele tem uma experiência e tem me ajudado muito a me dar uma amplitude nova e fazer a coligação assim, o que eu realizo no trade, o que eu realizo hoje nos meus negócios. E a ideia é mostrar para vocês um pouquinho que assim, o foco para ter sucesso, seja no mundo empresarial, na nossa família, na nossa questão do trade, investimentos, ele é o mesmo, que é muito falar de gerenciamento de risco, disciplina, comedir as nossas atitudes, sabendo que toda ação tem uma reação, né, Carlos? É por aí. Eu acho assim, as pessoas que entram nesse mundo, nesse mercado, têm que pensar o seguinte: quando você está fazendo uma aula e aprendendo como utilizar o seu recurso, pensa no assalariado, pensa no trabalhador. Quem é o melhor administrador hoje do Brasil? Para mim são as pessoas que ganham um salário mínimo, conseguem pagar aluguel, conseguem comer e ainda você vê ainda um churrasquinho de final de semana, um pagodinho e eles estão felizes no bar, um salário mínimo. Ou seja, eles aprendem a utilizar o recurso. Então, quando você está fazendo aula e a pessoa está te ensinando, explicando como utilizar o seu recurso, você tem que valorizar cada centavo e cada aprendizado. Exato. Pensa só, eu vejo muitos traders chegando com uma quantidade de dinheiro excessivamente grande e pensando em ser o início, você ser um aprendiz ou um iniciante, essa quantidade de dinheiro ela é muito grande e por ser grande as pessoas acabam negligenciando. Por exemplo, o camarada tem 1 milhão na conta e ele chega para operar sem muito preparo. Acaba que esse camarada, ao tomar um stop, por exemplo, de 15, 20 mil reais, que é muito dinheiro, ele concilia a condição que ele tem com o resultado e isso faz ele amenizar a situação e não entender aquilo como um problema, algo que ao longo do tempo vai ser insustentável continuar perdendo daquela proporção, não tendo o preparo adequado. Eu acredito que no mundo empresarial isso também aconteça, a gente já conversou sobre isso. Explica um pouco pro pessoal. Exatamente. A falta de humildade, às vezes, ela trava um pouco a pessoa. No mundo empresarial é a mesma coisa. A pessoa que tem uma empresa que começa a dar certo, começa a ter sucesso, eu começo dizendo que são os incompetentes financeiros. O que é um incompetente financeiro? É aquele que começa a ganhar e quando você tem altos ganhos, você encobre qualquer incompetência. Aí você enche estrutura, você faz coisas erradas, mas o ganho tá cobrindo e você consegue administrar tudo isso. Quando Pensa você assim, pega este cara que entra no trade e aí ele tem um valor, ele começa a achar que ele pode apostar mais, que ele vai ganhar mais. Isso é a falta de humildade. Primeiro aprenda, primeiro entenda, e aí você pode realmente escalonar os teus ganhos. E na empresa é a mesma coisa, você tem que aprender a usar os seus recursos, aproveitar melhor todo o pequeno espaço que você tem de experiência nisso. pensa assim, gente. O que o Carlos está querendo dizer, trazendo para o nosso mundo de investimentos, é o seguinte: eu pressupondo que eu sou um iniciante, independente de quanto dinheiro, de quanto inteligente eu ache que eu seja, eu preciso ter o entendimento, por exemplo, se eu estou ganhando, eu poderia ter ganho mais, se é uma operação que ela é sustentável ao longo do tempo, se aquilo que está ocorrendo é uma situação é, esporádica ou é algo permanente que eu devo apostar realmente. Então, assim, no nosso mundo, a gente usa a
prepotência, eu vou chamar assim, em termos de arrogância, de o ego, né? Falando mais alto, para que eu ignore fases que vão conseguir quantificar para mim se eu estou no caminho certo, se aquilo é sustentável, se ao longo do tempo eu consigo replicar aquilo, e isso vai fazer total diferença na caminhada para saber se eu estou indo bem ou não. Porque às vezes você tem muita grana, tem resultados não sustentáveis, mas eles acabam omitindo o que eu acho que é o mais importante. Por exemplo, se você não tem a real avaliação daquilo que você está fazendo, você não consegue identificar erros que ao longo do tempo vão aparecendo. E aí um detalhe mais importante. Todas as vezes que nós ganhamos dinheiro, mesmo que fazendo a coisa errada, você meio que tem o cérebro, por acreditar que ganhar dinheiro é bom, ele omitindo de você a real situação. Então, quando você começa a ter problemas, você não vai saber identificá-los, porque o cérebro adotou que tudo aquilo que você fazia é algo legal, é algo bom, e que teoricamente o erro não está ali, está no externo. Algo que você teoricamente vai falar assim, eu não sei, mas na verdade você negligenciou, então você não sabe apontar. Então você vai ter que refazer o caminho todo para identificar onde está fugindo o dinheiro, porque quem é que está produzindo mais, aonde que você está fazendo uma operação que ela não tem muito sentido. Então você ganha numa operação, perde na outra. Tem características diferentes, e você, tendo a avaliação correta, você poderia falar assim, eu filtrei essa que não dá dinheiro e só tento focar as minhas operações numa que dá dinheiro. Eu resumiria tudo que você falou em 3 palavras. Mano, sorte, conhecimento, competência. Isso define o nosso caminho, certo? Porque se a pessoa, mesmo fazendo errado, ela ganhou, ela teve sorte e acha que aquilo é competência, e não é. Ela precisa ter o conhecimento. E ela tendo o conhecimento, ela vai aplicar os recursos da maneira correta. E aí a sorte vale para todos, independente, a sorte porém vale com para todos, conhecimento. exatamente. É você acertar um produto, abrir uma empresa, acertou um produto e deu certo, e está vendendo e está dando dinheiro, isso deu certo. E aí você começa a não aplicar os recursos da maneira correta. Volto a dizer, quem são os melhores administradores? São aqueles que conseguem administrar com recurso na escassez, que saiba usar o financeiro, que saiba usar da maneira correta. E aí ele faz isso multiplicar. É o multiplicador por conhecimento. Pensem assim, pessoal. A ideia desse vídeo é mostrar para vocês que, tanto no mundo de investimentos, trade, quanto no mundo empresarial, você tem as mesmas dificuldades, os mesmos obstáculos para você identificar, para você aprender sobre eles, para você poder corrigir. Sem isso, eu acho que, e aí a gente pode falar assim, Carlos, eu acho que esse é um conhecimento pleno de vida, porque eu acho que na nossa vida pessoal, uma relação entre homem e mulher, marido e mulher, pais e filhos, namorados, profissional, educacional, você tem que ter tudo isso. Então assim, não adianta eu querer fazer a melhor faculdade do mundo, mas eu, por exemplo, negligenciar o processo que eu tenho que passar para identificar se eu estou indo bem, se aquela profissão era para mim, se eu levo jeito, se eu tenho como ser melhor, se eu tenho como aprender mais, identificar as coisas. Eu acho que você pode assim separar quando vocês adquirem conhecimento, ter conhecimento, investidor ou apostador. Eu acho que tem pessoas que entram às vezes nesse mundo como um apostador. E isso não é aposta, é conhecimento, é realmente você entrar num mundo em que você possa fazer as coisas com direção. O foco, você acha então que ele é mais importante? Você não apenas contar com o fator sorte, o fator eu tive uma ideia boa, ela sem embasamento, ela não vinga. Exato, você tem que arregaçar as mangas e entrar no mundo de cada escolha que você vai fazer. Procura ser o melhor, né? Eu costumo dizer, se você quer ser um faxineiro, seja o melhor faxineiro. Se você quer ser um administrador, seja o melhor na faxina. Se você quer entrar nesse mundo de negócios, se você quer realmente entrar nesse mundo do trade, que é de investimento, seja o melhor nisso. E como você é melhor nisso? Eu posso de 0 a 10 querer tirar nota 10. Posso tirar 2.
mas você tem que focar o 10. Então, como aprender, como fazer, como sempre aproveitar o melhor do que as pessoas possam estar te oferecendo nesse momento. Trouxe o Carlos aqui hoje, muito mais para falar um pouquinho para vocês, porque eu tenho ele hoje como mestre. Principalmente no quesito, assim, eu acabei me tornando um cara que quer investir, quer comprar empresas, quer participar. Então, assim, eu aprendo todos os dias algo novo com ele, em termos, assim, por exemplo, uma outra coisa importante que a gente pode falar, fluxo de caixa para uma empresa é vital. E a maior parte das pessoas que abrem uma empresa, elas não abrem. Então a gente tem aquela estatística terrível que cada 10 empresas que abrem, 7 vão quebrar em 3 anos. E acaba que isso torna, nossa, ser empresário é difícil. Mas todos aqueles que acabam tendo um preparo, um desempenho legal, tem uma, como que eu vou falar, uma sobrevivência mais fácil, conseguem perpetuar um pouco mais, né? E isso no trade é igual. Tipo, fluxo de caixa para uma empresa é vital, assim como o gerenciamento de risco para o trader, para o investidor, ele é fundamental. Não adianta eu fazer 10 operações onde eu ganho 1 milhão se quando eu perder 20. Não adianta você vender uma coisa hoje que você vai receber daqui 6 meses, mas você já não tem grana para pagar as contas do mês que vem. Gerenciamento de risco. A gente já absorveu algumas empresas aí que estavam até em dificuldade e os sócios reclamando, puxa, eu vendo, estou aumentando a venda e não vejo o dinheiro. E aí ele não entende, ele fala, para onde está indo o dinheiro? Primeiro que as pessoas às vezes começam a achar que está ganhando muito dinheiro e começa a ter um salário maior do que ela precisa. Ela já começa comprando um carro, já começa comprando um terreno, já começa fazendo dívidas no pleno crescimento da empresa. Então você tem que gerenciar o fluxo de caixa. Como é gerenciar o fluxo de caixa? Quanto mais eu vendo, mais eu compro. Então as pessoas acham que só vender, esquece que precisa comprar. E aí você precisa de um capital de giro. Como é que você paga a sua matéria-prima? Se você compra ela com 28 dias, você vai produzir, vai estocar e vai vender com 28 dias. Você está sempre defasado. Então é necessário que a pessoa entenda que ela precisa de um fluxo de caixa. Quanto eu ganho em 30 dias, quanto eu gasto em 30 dias. E quanto mais você vende, mais você precisa de um equipamento novo, mais você precisa colocar mais pessoas. E isso, ele entra até chegar num ponto de equilíbrio. Para você atingir esse ponto de equilíbrio e falar daqui para frente eu começo a ter lucro, é quando você para e eu não posso crescer mais. Quando você não pode crescer mais é quando você tem o lucro, porque quando você pensa em crescer sempre vai ter esse giro de reinvestir. No trade não é diferente. E eu vejo as pessoas chegando, querendo operar alavancado demais sem ter ganho nada. E é uma proposta legal. É pensar como você falou. Eu primeiro ganho para depois eu me expor mais. Para eu poder sonhar em algo mais. E isso não ocorre. A gente, no trade, as pessoas têm a mania de pensar o oposto. Ele se expõe mais no início. Perde mais. E quer ganhar mais para recuperar o que perdeu. Exato. Só que aí na empresa é a mesma coisa. Acaba complicando demais a situação. Tem pessoas que às vezes assim, pô, eu não consigo atingir meu ponto de equilíbrio, eu preciso aumentar o valor da venda, porque aumentando aí eu recupero. Não, às vezes a gente tem um problema na despesa. A maioria das empresas tem problema na despesa e no custo, e ela acha que ela vendendo mais ou aumentando o preço, ela vai ter lucro. E às vezes ela está num limite que ela tem que realmente reduzir as despesas. Então é esse ponto que você tem que encontrar, o quanto eu devo investir, o quanto eu tenho que ganhar. E quanto mais eu ganho, mais eu invisto, e não o contrário. Tentar buscar mais venda para pagar o prejuízo. Olha só, pessoal, trouxe o Carlos, o vídeo já está ficando longo, então vamos parar por aqui. A gente volta mais, bate-papos para frente, comparando o mundo empresarial com o mundo de trade. Valeu?